Bom, então, gente, eu vou apresentar uma aula, não diria bem uma aula, é uma apresentação rápida sobre o que seria os conceitos gerais de pesquisa clínica, né? Até porque esse workshop ele não pretende ensinar vocês sobre a fazer pesquisa clínica, é mais para vocês começarem, né, a desmistificar um pouco isso e também para que vocês tenham interesse de visitar, como eu falei, a plataforma da The Global Health Network e utilizar as ferramentas. Bom, então pesquisa clínica seria toda e qualquer pesquisa que é realizada com seres humanos, certo? Seres humanos saudáveis ou acometidos por alguma doença. É sempre uma pesquisa focada em melhorar, certo? A atenção a essas pessoas, né? Melhorar o conhecimento sobre a doença em qualquer esfera, tanto sobre as causas da doença, prevenção das doenças, diagnóstico, prognóstico e tratamento. Bom, é sempre uma pesquisa que deve ser bastante estruturada, ou seja, que segue um protocolo, né, e segue padrões, e que é uma pesquisa que deve ser realizada apenas sob certas circunstâncias, certas condições, né, básicas. Como eu já falei, sempre com o objetivo de expandir o conhecimento, né, para o bem, para a melhora da atenção à saúde dessas pessoas. Deve ser conduzida por pessoas capacitadas para tal. Sempre é uma pesquisa que toma todas as medidas necessárias e regulamentares para proteger a integridade dos participantes da pesquisa. É uma pesquisa que tem que obter, né, e só pode ocorrer após obter é, as aprovações regulamentares, seguindo todos os passos legais e éticos requeridos, e sempre deve-se obter o termo de consentimento ou consentimento livre e esclarecido de todos os participantes, né? Inclusive em pesquisa clínica a gente fala até de uma forma, tenta falar de uma forma mais ampliada em processo de consentimento livre e esclarecido, porque o consentimento não é apenas você entregar um papel e o participante assinar aquele papel, vai bem além disso, né? Você conversar com o participante, atender com respeito, explicar, tirar todas as dúvidas, dar o tempo necessário que ele precisa para compreender o que você vai fazer com ele, como você vai utilizar os dados dele para a sua pesquisa, por que você está fazendo aquela pesquisa, qual vai ser a contribuição que aquela pesquisa vai dar, né, para o conhecimento. E só então, a parte final é que é a assinatura do papel em si, que hoje em dia a gente tem formas alternativas, inclusive na epidemia, de capturar esse consentimento. Pode ser por um áudio, por exemplo, ou por uma assinatura digital. Então, de que é feita a pesquisa clínica? Se a gente quer realizar a pesquisa clínica, seja na nossa assistência à saúde, seja num instituto de pesquisa ou em qualquer outro ambiente, contexto, a gente precisa aprender a projetar, né, ou seja, escrever, delinear um projeto de pesquisa, com todos os elementos necessários. A gente precisa aprender e adquirir uma certa experiência em conduzir, né, os diversos desenhos de estudo, de pesquisa, sempre procurando participar de estudos grandes, com pessoas já experientes, né? E assim você vai adquirindo essa experiência, além de fazer capacitações também, que é importante, né? Deve se atentar também que deve-se saber analisar os dados, né? Além de projetar e de conduzir, deve-se lembrar que tem que se saber analisar minimamente aqueles dados que você vai obter. Claro que sempre na pesquisa clínica é aconselhável que você esteja junto com o estatístico desde o começo, desde o desenho do seu estudo. Mas o pesquisador clínico tem que ter a capacidade de fazer análises mínimas para conhecer os seus dados, né? Os dados que você está coletando. E deve ter o conhecimento suficiente e experiência para interpretar esses dados também. Então,
como eu já havia dizendo, a pesquisa clínica serve para produzir evidências científicas que vão nortear a prática clínica, né? E a pesquisa clínica não é só aquela coisa que a gente pensa, ensaios clínicos, né? Pesquisa de novas drogas, não. A pesquisa clínica é toda a pesquisa que utiliza como participante, utiliza os dados de seres humanos. Então, ela pode incluir pesquisas de ensaios clínicos, estudos epidemiológicos observacionais, como coorte, por exemplo, casos controles, séries de casos, né? Pesquisa translacional, que nada mais é do que a união entre a pesquisa clínica e a pesquisa de bancada, que é o que tem muito, né? Clarice vai explicar para vocês amanhã. É uma das características importantes do projeto da gente, né? Essa questão do translacional, do ser translacional, que é quando você utiliza experimentos de bancada, né? Mas aplicado para a clínica, né? Para a pesquisa clínica. Pesquisa sobre comportamentos e sobre serviços de saúde. Tudo isso faz parte da pesquisa clínica. Bom, e uma coisa que eu passei um tempo me perguntando era qual seria a diferença de pesquisa clínica e epidemiologia clínica, certo? Epidemiologia clínica, na verdade, é a interface entre a pesquisa clínica e a epidemiologia. Então, eu, por exemplo, eu me classifico como uma epidemiologista clínica, porque eu tenho um embasamento de epidemiologia. Eu fiz mestrado em saúde materna e infantil, muito voltado para a saúde pública, numa instituição que tinha assim, um viés de saúde pública, e depois fiz doutorado em saúde pública, né? Mas no meu doutorado eu fiz um ensaio clínico, mais voltado para o tratamento de anemia na gravidez, né, num pré-natal de baixo risco lá do meu serviço. Tá? Então, a epidemiologia clínica é justamente isso. É a pesquisa clínica voltada, né, para a epidemiologia, né, e com embasamento forte em epidemiologia. Eu vejo o nosso estudo também com um pilar bem importante assim de epidemiologia, porque a gente tentou desenhar um estudo multicêntrico para que a gente pudesse ter dados de vários locais do Brasil, né? A gente procurou calcular uma amostra que fosse representativa de cada capital, então tem esse background epidemiológico bem forte. Depois eu vou apresentar para vocês o protocolo da pesquisa e vocês vão entender melhor do que é que eu estou falando, certo? E a epidemiologia, só para a gente lembrar, que é o campo do conhecimento que estuda, né, a distribuição das doenças, os modos de adoecer, a predição do adoecimento, né, a perpetuação dessas doenças nas sociedades. E a epidemiologia clínica, então, está muito ligada, né, aos avanços, tanto na prática clínica como na saúde pública, né, principalmente na prática clínica voltada para a saúde pública. Bom, então a gente pode classificar as pesquisas clínicas em dois grandes grupos, né? Os estudos observacionais, que existem os três principais, coorte, caso controle, e os estudos de história natural das doenças, descrição de séries de casos, por exemplo, para descrever, a princípio, as doenças, certo? São estudos focados em melhorar o entendimento sobre a doença e a evolução dessa doença. E os estudos de intervenção, que aí são os ensaios clínicos, certo? Que são os estudos que buscam produzir evidências científicas acerca de efeito e segurança de fármacos, novos dispositivos e novos procedimentos aplicados ao ser humano. E dentro dos estudos de intervenção ou ensaios clínicos, a gente vai ter os estudos de intervenção de fase 1, 2, 3 e 4. O de fase 1 são aqueles estudos onde a gente vai aplicar pela primeira vez em seres humanos, normalmente saudáveis, aquele novo fármaco, aquela nova molécula, aquele novo dispositivo, ou um novo procedimento cirúrgico, por exemplo, certo? Então, normalmente é realizado com um pequeno número de participantes. Os de fase 2 são os estudos onde a gente vai aplicar para os pacientes, ou seja, as pessoas doentes que precisam daquele determinado procedimento ou daquela determinada intervenção. Os de fase 3 são os estudos maiores, que aplicam para um grande contingente, né, de pacientes, e os de fase 4 são os pós-market ou pós-mercado, que é
que, na verdade, é um monitoramento do efeito dessas novas intervenções, depois que elas já estão liberadas para o mercado. Bom, então, o que eu gostaria que vocês lembrassem muito dessa nossa conversa é que o profissional de saúde, né, que está lá atendendo, na assistência, ele é o principal produtor, né, de perguntas de pesquisa clínica, né? É a pessoa que está em contato com as questões verdadeiras, né, para melhorar a assistência à saúde das pessoas. Então, normalmente, as hipóteses em pesquisa clínica surgem do cuidado, né, com esses pacientes, dentro dos serviços de saúde, para só então, depois, serem estudadas e colocadas a serviço da população. Então, por isso que é tão importante que a pesquisa clínica seja realmente desenvolvida nos serviços de saúde. E eu acho que eu terminei. Obrigada, gente.